Você se considera salvo? Essa é uma pergunta importante, não é? E gera muitas dúvidas em nós. Mas a Bíblia, ela vai nos ensinar como confirmar a nossa salvação. Sim, em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, Pedro, ele vai nos mostrar e nos dar um caminho para que nós venhamos a confirmar a nossa eleição. Nós somos salvos pela graça. Isso está em Efésios 2, versículo 8. Pela graça sois salvos. Isso é dom de Deus, não por obras, mas é um presente para nós. Porém, ao receber esta salvação, muitas pessoas simplesmente ignoram que Deus espera de nós alguns posicionamentos, né? E Pedro aqui vai destacar muito bem na sua carta, na sua segunda carta, o que nós precisamos corresponder a essa eleição. A partir do versículo 3 vai dizer assim: seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Olha só, o poder de Deus, através de Cristo, já nos deu tudo, absolutamente tudo o que precisamos. Sim, não precisamos buscar algo novo, já nos foi concedido. Porém, há uma diferença entre ser concedido e nós vivenciarmos o que para nós foi concedido. E Pedro vai nos ensinar o caminho para viver todas essas bênçãos. Continua dizendo: por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Olha só, então Deus já nos deu tudo. E qual é o meio para que nós vivamos isso? Pedro está dizendo aqui: por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou. Então, nós precisamos ter um conhecimento pleno, aprofundado de Cristo. E através desse conhecimento, nós vamos vivenciar tudo aquilo que Deus preparou para nós. Viu que interessante? Que não é apenas saber que existem essas bênçãos disponíveis, mas é buscar conhecer plenamente. É um conhecimento profundo, é um conhecimento onde nós mergulhamos em Cristo, conhecendo sua palavra, a sua palavra, conhecendo a intimidade com o Espírito Santo, né? Então, esse conhecimento vai fazer com que nós venhamos a acessar o que Deus tem para nós, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. As promessas que Deus nos fez e nos outorgou, elas são a causa e o motivo para que nós venhamos a nos tornar participantes da natureza divina. Ou seja, a partir do momento em que nós vamos vivenciando as promessas, a natureza divina de Deus vai tomando corpo em nós. Menos da nossa carne, mais do Espírito. Isso é gradativo. Conforme nós vamos caminhando, conforme nós vamos avançando, a natureza de Deus vai crescendo dentro de nós, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, é uma causa e consequência, né? Quanto mais da natureza divina em nós, menos das corrupções e das paixões que há no mundo. Olha só que interessante. Por que muitas vezes as pessoas não conseguem vencer pecados, não conseguem sair desse sistema do mundo que aprisiona, que oprime? Porque elas estão lutando com sua própria força. E a Bíblia nos ensina que quanto mais da natureza divina, menos dessas corrupções que há no mundo estarão em nós, né? No versículo 5. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Todo o vosso esforço. Sabendo que existem essas promessas. Sabendo que essas promessas vão nos fazer participantes da natureza divina. Sabendo que nós vamos nos livrar das corrupções que há no mundo. Será que isso não gera em nós um motivo suficiente para aplicar todo o nosso esforço? Claro que sim. E é isso que Pedro está dizendo. Aplicando todo o vosso esforço. Então, muitas pessoas pensam que a vida cristã é uma vida passiva, onde a gente só recebe, recebe e recebe. Espera, espera e espera. Pelo contrário, a Bíblia nos exorta, não só Pedro, mas toda a Bíblia, se nós olharmos as cartas de Paulo, se nós olharmos os evangelhos, nos exortam a ter uma vida ativa na presença de Deus, onde nós damos respostas, onde nós nos posicionamos acerca daquilo que Deus tem para nós. Aplicando todo o vosso esforço, acrescentai. Olha só, acrescentai na vossa fé.
Então agora Pedro, aqui no versículo 5, ele vai dar uma lista para que nós venhamos acrescentar em cima da fé que recebemos. A fé nós recebemos de graça na salvação, é um dom de Deus. Então ela vem, vamos dizer que numa forma de semente, e a responsabilidade de cultivá-la, de fazer crescer e dar frutos é minha e é sua. Então essa semente chamada fé que nós recebemos, ela vai precisar ser cultivada. E Pedro agora ele vai dar uma lista daquilo que nós precisamos acrescentar em cima desta fé. Imagine que esta fé é uma semente. E essa lista que Pedro vai dar aqui são adubos que nós colocamos, né, em cima dessa semente. Para quê? Para que venha frutificar e dar frutos. Pedro vai dizer, então, a primeira coisa que Pedro vai dizer para acrescentar em cima da fé é a virtude. Essa virtude aqui, se nós buscar a tradução, ela vai estar falando de uma excelência moral. Ou seja, virtude no sentido de ser excelente em tudo que for fazer. A fé, ela exige essa excelência de nós. Então nós vamos acrescentar em cima desta caminhada cristã, em tudo que nós vamos fazer, a excelência moral. Paulo vai dizer assim, tudo que vocês vão fazer, façam como se estivessem fazendo para Cristo vosso Senhor. Isto é, acrescentar a excelência como se o próprio Cristo fosse aquele que recebesse aquilo que nós estamos fazendo. Então é a primeira coisa que Pedro pede para acrescentar na fé. A segunda coisa é o conhecimento. Exatamente. Pedro está nos ensinando que precisamos acrescentar o conhecimento em cima da fé. A fé não pode ser uma fé que não busca conhecer. Se é fé, então eu não preciso conhecer. Pelo contrário, precisamos buscar entender a palavra de Deus, conhecer. A Bíblia diz, errais por não conhecer as Escrituras. Também vai dizer, cresçam no conhecimento de Deus e prossigam conhecendo. O conhecimento de Deus é infinito, é um oceano infinito. Por isso que nós precisamos todos os dias buscar conhecer um pouquinho mais, e não tem fim. A terceira coisa que Pedro pede para nós acrescentar na fé é o domínio próprio. Então, fé, em cima da fé, a virtude, em cima da virtude, o conhecimento, em cima do conhecimento, o domínio próprio. Exatamente. Dominar-se é uma das artes mais difíceis que um ser humano pode alcançar. Ter domínio próprio sobre suas emoções, sobre seus desejos, é algo difícil de alcançar. Porém, entenda que não é só na nossa força que nós vamos conseguir isso. Porque se nós olharmos lá em Gálatas, o domínio próprio também é um fruto do Espírito. Olha que interessante. Aqui, Pedro está dizendo para nós acrescentar o domínio próprio. Em Gálatas, a Bíblia está dizendo que é um fruto do Espírito. Olha que lindo isso. É Deus dizendo assim, você faz a tua parte em relação ao domínio próprio, que eu faço a minha. Deus não quer simplesmente chegar e despejar em você o domínio próprio. Ele quer que nós também nos movamos nessa direção. E o que mais? Em cima do domínio próprio, Pedro está dizendo, acrescentem a perseverança. Perseverar naquilo que nós já estamos caminhando. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. A vida cristã é uma vida de perseverança. Nós precisamos permanecer naquilo que recebemos de Deus. O crescimento espiritual, ele acontece em uma caminhada de perseverança. Imagine comigo, se você plantar uma árvore em um local, no outro dia você arranca e planta em outro, e no outro dia você arranca e planta em outro. Será que essa árvore vai dar frutos? Não, ela não vai ter tempo suficiente de receber os nutrientes da terra e se desenvolver. A caminhada cristã é a mesma coisa. Nós precisamos permanecer naquilo que aprendemos de Cristo, permanecer naquilo que nós conhecemos de Cristo e ficar firmes nisso, sem vacilar. E então o crescimento espiritual, ele vai acontecer na nossa vida. Deus vai dando cada vez mais graça, cada vez vai nos ajudando a continuar a caminhada. Em cima da perseverança, Pedro está dizendo, olha, acrescentem a piedade. Essa piedade, ela fala de uma vida de devoção a Deus. Ou seja, reconhecer quem Deus é e quem nós somos é essencial para que nós nos coloquemos num lugar de devoção. É uma vida de devoção, não é momentos de devocionais. Não é apenas no domingo à noite na igreja, mas é uma vida no altar de Deus, todos os dias. Essa é a piedade que a Bíblia está pedindo para nós, que devemos acrescentar em cima da perseverança. Ter um coração que está sempre ligado com os céus,
Buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. Essa é a advertência que Paulo nos dá, ou seja, uma vida piedosa em todos os lugares, não só na igreja, não só nos momentos que nós vamos nos dispor a orar ou a buscar a Deus, mas em toda a nossa vida, em todos os nossos relacionamentos. Também em cima da piedade, aqui Pedro está dizendo, vocês acrescentem a fraternidade ou o amor fraterno. É o amor do relacionamento. Nós precisamos entender que andar com Cristo é nos relacionar com o próximo, é o amor fraterno. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não amar o seu irmão que não vê, que vê. Ninguém pode dizer que ama a Deus que não vê, se não amar o seu irmão que vê. Então, esse relacionamento precisa estar cada vez mais forte, cada vez mais puro entre nós. Nós precisamos de relacionamentos. O ser humano precisa se relacionar. Deus fez assim. Então Pedro está dizendo, acrescentem então o amor fraterno. E em cima do amor fraterno, vocês acrescentem o amor ágape, que é o amor de Deus. É aquele amor sacrificial, o amor de renúncia. Em cima de todo esse adubo que nós colocamos na fé, nós fechamos com o amor. Olha que lindo. Então são sete adubos que nós acrescentamos na semente da fé, né? E fechamos com chave de ouro e com amor ágape. Por quê? Pedro vai dizer assim, porque se essas virtudes existirem e crescerem, ou seja, se nós fizermos isso e continuarmos crescendo nisso, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que maravilhoso. Para que nós conheçamos a Cristo plenamente, a receita está aqui. É nós ter estas virtudes e continuar caminhando nelas. Nós não seremos infrutíferos e nem ociosos no pleno conhecimento de Cristo. Esse pleno conhecimento de Cristo é aquele que eu estava falando no início, necessário para que nós vivamos as promessas de Deus. Olha como tudo está ligado. Se eu não conhecer Cristo plenamente, eu não vivo as promessas. Se eu não vivo as promessas, eu não tenho a natureza divina em mim. Então, tudo está interligado. E Pedro continua dizendo, aqui no versículo 9, né? No versículo 9, ele vai dizer assim, pois aquele em quem essas virtudes não habitam, ou seja, estou ignorando isso, não vou acrescentar na fé nada disso, não me interessa. Pedro está dizendo, se essa pessoa não fizer isso, ele age como quem não pode ver, ele age como um cego, ou enxerga somente o que está perto, só vê o que está na frente, só pensa no hoje, só pensa no agora, não pensa nem na eternidade que está para chegar e nem naquilo que Cristo já fez. Ele tem se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Essa pessoa, ela esqueceu da misericórdia que Deus lhe outorgou através de Cristo na cruz. Ela se esqueceu. Então ela não lembra nem do que Cristo fez e também não espera o que vai acontecer na frente. Ele só vê o que está perto. Pedro chama de cego. Essa pessoa não enxerga. Aí ele vai fechar no versículo 10 assim, portanto, irmãos, esforçai-vos. Novamente Pedro está dizendo esforçai-vos. Com dedicação cada vez maior. Olha só a intensidade que Pedro está dando nisso. E como que nós muitas vezes ignoramos essas coisas? Sabe, os cristãos modernos, eles ignoram a palavra. Eles não se atentam ao que a palavra diz. A gente tem a mania de ficar só com o superficial. Só escuta uma palavra de bênção, de vitória e está tudo bem. Mas aqui Pedro está dizendo esforçai-vos. 2 vezes, esforçai-vos. Com dedicação cada vez maior. Por quê? Confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados. Isso é para confirmar a salvação que recebemos, a eleição que nós fomos contemplados graciosamente. A nossa resposta em relação a isso é justamente agir dessa forma, com esforço, com dedicação cada vez maior. Pois, se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. Olha que maravilhoso essa sentença. Se nós agirmos da forma com que está escrito aqui, jamais abandonaremos a fé. Meu Deus, que lindo isso, irmãos. Aqui está uma promessa maravilhosa de permanecer, de perseverança. Jamais abandonareis a fé. E se não agirmos desse modo? O contrário também é verdadeiro, nós poderemos abandonar a fé. A Bíblia está cheia de exemplo. Paulo dá exemplo de pessoas que abandonaram a fé porque negligenciaram
negligenciaram aquilo que competia a elas, negligenciaram o que elas precisavam fazer. Se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. Então Pedro vai fechar no versículo 11 assim: pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, olha só as promessas de Deus aqui. Mas elas exigem de nós um comprometimento maior, elas exigem uma interação com a palavra, uma intencionalidade maior. Não é apenas olhar e esperar receber de Deus passivamente, não, é mergulhar. Deus quer que nós estejamos junto com Ele, trabalhando, fazendo a obra dele junto com Ele, cooperando com o Espírito Santo. E no mais Ele fará. O que compete a Deus, Ele fará. Mas o que compete a nós, é necessário que nós façamos. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha tido algum proveito desse vídeo. Medita nisso, tá? E que Deus continue nos abençoando para que nós venhamos a ficar firmes até o fim. Até o próximo vídeo. Antes eu queria dizer que eu estou utilizando aqui a Bíblia King James, né, para quem quiser acompanhar, versão atualizada, é uma versão muito legal, né? E eu li 2 Pedro, capítulo 1, medita nesse texto, e o Senhor Jesus está cada vez mais conosco, nos abençoando. Até mais, pessoal, Deus abençoe.